Olá, bem-vindos ao nosso podcast Culturability, um ambiente onde nós vamos discutir assuntos como cultura, estratégia corporativa e alta performance. E hoje nós temos aqui como um convidado principal e muito importante da nossa conversa o André Novis. André, que é um amigo, um cliente de longa data. Estou muito feliz de você estar aqui conosco. Aliás, todo convidado a gente fala muito obrigado por você ter vindo. Com o André é o contrário. Muito obrigado por você ter me recebido, porque nós estamos na loja Porsche, Bex Porsche, que é uma loja ícone da marca Porsche no Brasil. André, bem-vindo. Obrigado, João. Bom estar aqui com você e bom ser um dos primeiros entrevistados aí para o seu podcast. Muito obrigado. Boa ideia. A gente tem muito assunto para conversar e um dos primeiros que eu gostaria de explorar com você é assim, eu sei que você veio de alguns setores interessantes, varejo de vinho, mas eu gostaria de saber especialmente como é que você entrou no ramo de automóveis, como é que foi essa entrada no setor de automóveis, porque eu acho que é uma coisa interessante você contar para todo mundo. Legal. João, eu trabalhava com o comércio de vinhos, eu era um franqueado da Expand, né, que na época era provavelmente a maior importadora de vinhos do Brasil, principalmente os vinhos no segmento premium. Aí eu me lembro da sua loja, era, se não me engano, no Shopping Vila Lobos. Shopping Vila Lobos, exatamente. Era, modéstia à parte, uma loja bem bonita, né? Sim. Uma loja diferente para a época. Foi antes do boom dos vinhos no Brasil, né? Isso estamos falando de 2000, 2001, se não me engano. E a minha mulher, na época, a Cristiana, que já trabalhava no ramo automotivo, era diretora comercial e de pós-vendas das concessionárias Mitsubishi Brabus, teve a oportunidade de compra da Brabus e me chamou para fazer parte desse processo com ela. Interessante. E ela comprou essas concessionárias do pai dela. Na época, eram 5 lojas. A gente conseguiu fazer uma proposta em 3. Não tínhamos, na época, condição de encarar mais do que isso, né? E começamos com 3 lojas Mitsubishi. E dali ficamos 15 anos com a marca Mitsubishi, com a marca Brabus, né? Até que em 2016 criamos a marca Best Experience e começamos a ir para outras bandeiras. Isso é uma coisa, apesar de eu te conhecer há muito tempo, eu não sabia. Eu achei que ela havia ganhado as lojas. Não. E sempre achei curioso isso, porque conhecendo um pouco o pai dela, eu sabia que era um ato, se fosse assim, raro. Na verdade, elas foram vendidas, então. Sim. 96 parcelas. O pai dela teve um ato generoso conosco de fazer esse parcelamento, né? Porque nós jamais conseguiríamos... Não é comum no mercado isso. Não é comum no mercado. E nós jamais conseguiríamos comprar à vista aquelas 3 lojas naquela época. Então, foi a forma de nós conseguirmos. No fundo, nós conseguimos comprar as lojas com o próprio rendimento que as lojas deram ao longo dos anos, né? Foram 8 anos, 96 parcelas. E foi muito bom para a gente, muito bom para mim, como crescimento profissional, acho que muito bom para a Cristiana, foram momentos incríveis na Brabus. E vocês pegaram, então, 3 lojas? 3 lojas. E quando venderam, estão com quantas lojas? João, quando vendemos, se não me engano, estávamos com 7 lojas, mas nós abrimos, ao longo desses 15 anos, porque algumas lojas nós vendemos no meio do processo, sim, como, por exemplo, a loja de Salvador. Isso. Eu queria contar um pouco sobre a loja de Salvador para você, sobre a experiência de Salvador. Fala muito do nosso crescimento. Nós abrimos no meio do caminho, nós compramos, bem mais tarde, as lojas Mitsubishi do ABC, Santo André e São Bernardo. Nós abrimos algumas lojas que fechamos depois, como a da Gastão Vidigal, que ficava num ponto muito ruim, depois do viaduto Malfarrege.
Depois, a própria Mitsubishi acabou montando uma loja na Gastão Vidigal num ponto melhor. Então, nós tivemos muitos... se somar todas que nós tivemos, eu acredito que nós chegamos a ter umas 13 lojas. Exato, né? exato. Mas vendemos algumas, fechamos outras. Quando a gente vendeu a Operação Mitsubishi, a Brabus, devíamos estar com 7 lojas na época. Perfeito. Como é que foi a entrada, a decisão de ir para Salvador, que eu acho que foi de todas as lojas mais assim distante, né? E a experiência de gestão remota maior que vocês tiveram? Isso é muito interessante, porque eu acredito muito na sorte, João. A turma fala muito de meritocracia, meritocracia. Óbvio que não pode se desprezar a meritocracia, mas eu acho que a sorte também... às vezes, eu acho que a sorte é mais de 50% do caminho. E eu, como eu sou baiano e passava férias lá na Bahia, né? Uma vez você até esteve comigo lá, estava numa dessas férias e me ligou um sujeito de Salvador, que eu nunca tinha ouvido falar, dizendo que era amigo de um amigo meu, e realmente era, do Márcio, e trabalhava no ramo automotivo em Salvador, e me falou, vocês deviam abrir aqui, a concessionária Mitsubishi de Salvador não está fazendo um bom trabalho, se vocês abrirem aqui, vocês vão nadar de braçada. Eu, passando férias na praia, nem pensava nisso. Agradeci, achei ele muito simpático no telefone, agradeci e não levei o assunto adiante. Mas, inquieto, né, João, que você me conhece, peguei um dia das férias e falei, deixa eu ir na concessionária de Salvador conhecer, né? E cheguei lá, depois eu, inclusive, me tornei amigo desse concessionário de Salvador. Mas a loja dele atendia muito mal o cliente. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, né? Ele talvez me ouça, mas eu não posso deixar de contar essa história. Fechava balcão de peças para o almoço, não trabalhava com folder, porque eu não queria pagar o folder para a montadora. Então, algumas economias que eu olhava e falava... E o ponto dele não era bom também. Eu olhei aquilo e falei, olha... Eu não quero abrir uma concessionária em Salvador, mas quem abrir vai se dar bem, porque a concorrência vai mostrar que é fácil se destacar aqui, né? 3 meses depois, esse cara me ligou de novo, insistiu, o Jovino. Eu aí fui dando umas missões para ele. Falei, Jovino, se você encontrar um bom ponto... Certo. Né? Ele era do ramo, o Jovino? Ele era do ramo, ele tinha sido... diretor de uma concessionária Volkswagen, se não me engano, lá, e ele era muito competente, ele conhecia bem a área. Já era uma pessoa experiente, já devia ter, na época, talvez uns 47, não tenho certeza, uns 50 anos, talvez. E eu aí, nas férias seguintes, encontrei com ele e a gente começou a fazer esse plano, e a Cristiana também gostou da ideia, né? Claro, não ia fazer sem o interesse dela também. E foi uma beleza de operação, né? Nós ficamos 3 anos em Salvador, 30 e tantos meses de resultados excepcionais. No primeiro mês de operação, a gente vendeu a mesma coisa que o concessionário que estava lá há 14 anos. Que coisa, hein? Do segundo mês em diante, consistentemente, a gente... Surra no concorrente. Surra, é aquela palavra. Mas... Quando nós vendemos a operação, em 2009, nós tínhamos saído... Claro, o boom econômico do governo Lula também ajudou demais, né? De novo a sorte, não basta a gente fazer o nosso, né? Sorte dele também. Tem que ter um contexto aí socioeconômico positivo, né? Senão não tem milagre. Mas... Em 2009, nós começamos lá com 20 carros por mês. Em 2009, nós já estávamos com 60 carros mês, que para uma operação Mitsubishi daquela época era excepcional. E passagem na oficina também boas? Muito boas. Acho que a gente ficava em 8º no Brasil, no ranking brasileiro, né? Com uma loja, a 2ª loja de Salvador. Foi muito bom. E depois de 3 anos... Aí veio a crise do Lehman Brothers. Sim, 2008. Outubro de 2008, que nos pegou de calça curta, porque nós tínhamos acabado de abrir
Na semana da quebra do Lehman Brothers, olha que loucura, aí a gente fala de sorte, tem que falar de azares também, às vezes. Né? Na semana da abertura da quebra do Lehman Brothers, nós abrimos 2 Suzukis e uma Mitsubishi em São Paulo. Exato, eu lembro. E, ali na Avenida Europa. Isso. E foi uma das vezes que a gente ficou descapitalizado. Né? E eu tenho horror à palavra crédito, financiamento, etc. Eu cresço devagar, a gente, né, nosso grupo cresce devagar com as próprias pernas. Eu nunca procurei me alavancar para crescer. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, é só o jeito que a gente trabalha, o meu estilo de ser. Então, naquela época, nós tínhamos acabado de montar 3 lojas, estávamos meio sem caixa. De repente, veio aquela quebra do Lehman Brothers. Eu lembro que, na época, nós vendíamos mais ou menos 360 carros zero por mês em São Paulo. O mês de outubro, pós-quebra, eu não me lembro se foi outubro ou novembro, foram 180. Nós caímos 50% Metade. em um mês. E você lembra que as pessoas falavam naquela época, isso aí vai durar 10 anos. Eu falei, bom, se isso durar 10 anos... E aí... Eu tinha acabado de ter uma proposta de compra da loja de Salvador por um senhor da Paraíba, se não me engano, mas tinha negado, tinha dito a ele que não tinha interesse na venda. Quando teve a quebra do Lehman Brothers, eu vou fazer caixa. Perguntei se ele toparia fazer a compra nas mesmas condições anteriores. Ele estava abalado? Ele estava abalado pelo... Ou ele não estava... Ele estava alheio a isso? Não, ele estava num momento de muito caixa. Ele trabalhava, se não me engano, com venda de açúcar. E queria entrar no setor. E isso... Ele já tinha uma operação. Eu acho que ele já tinha uma pequena operação em Maceió, se não me engano. Mas, como ele trabalhava com açúcar, era um setor que essa história da quebra do Lehman Brothers, ele sabia que ia afetar muito pouco, porque açúcar todo mundo precisa no mundo inteiro, seja com crises ou não. Então, ele não estava tão preocupado. E acabou sendo bom para os dois, mas foi interessante. Você vendeu em alta? Vendi no começo da baixa, ainda nas condições da alta. Foi bom. Mais uma vez, sorte aí. Mais uma vez, sorte. Mas teria vendido, provavelmente, mesmo se fosse numa condição um pouco pior, porque eu tenho essa cabeça assim de tem uma crise, você tem que ter um caixa. Então, você tem, assim, as lojas são muito bem cuidadas. Obrigado. Mas, ao mesmo tempo, com isso, você tem, eu percebo apego pelo que você cuida, pela forma da operação, mas também você tem desapego, no sentido de, se tiver na hora de desfazer, desfaz. Acho que isso vem do varejo de automóveis, sabia? O apego e desapego. O aprendizado no varejo de automóveis. Se o carro está muito tempo em estoque, você tem que girar, e você não pode... Né? E isso, né? A escolha de um ponto ruim, que às vezes a gente acredita mais do que era e a coisa não vira, ou, eventualmente, até a equipe, né? É uma coisa que... Né? Eu falei de sorte, a outra coisa é a equipe, né? São as pessoas. Então, às vezes, a gente contrata ou já estão na empresa e a gente treina pessoas que, em algum momento, não atingem o resultado esperado. Eu não vejo... Eu me lembro muito, João, do Jack Welch, né? Hoje a turma fala com algum... Desdém do Jack Welch, né? Mas eu acho o Jack Welch um gênio, continuo achando. Podem falar o que quiser, mas os números dele são imbatíveis. Exatamente. Talvez aquela cultura de performance tão exacerbada tenha gerado nos seguidores dele, né? Um desconforto grande. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, atitudes desmedidas. Mas ele tinha a proposta dele, né, dos colaboradores em ABC e você está sempre tirando os mais fracos. Eu fui muito nessa cartilha aí, até estimulado por você numa determinada época. E acho que isso faz muito diferença. Né? Perfeito. Então, esse desapego é um pouco... Olha, falando sobre pessoas, eu acho que é uma
marca sua a forma como você trata as pessoas, né? Eu acompanho o teu modelo de gestão há mais de 20 anos, em operações maiores, menores, mas assim a impressão que sempre me dá é que você trata as pessoas e cria um modelo de trabalho como você gostaria de ser tratado, né? É impressão minha ou é mais ou menos isso? Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que isso vem da experiência do varejo de automóveis também. Primeiro, depois que eu comecei a trabalhar nesse varejo, e embora na época a gente não usasse a expressão ainda a melhor experiência, você lembra que esse assunto da melhor experiência, a gente passou a usar esse slogan na convenção que nós fizemos juntos em 2011. Na época, de 2003 a 2010, a gente tinha esse conceito internamente, principalmente depois da nossa visita na Sewell, né, para fazer benchmark, que você nos levou para fazer benchmark nos Estados Unidos, com operações incríveis de concessionárias. E isso acho que só vale a pena contextualizar para quem não conhece. Sewell, nós estamos falando de um grupo com sede em Dallas. Hoje eles devem ter cerca de 18 a 19 operações de marca premiums, como Cadillac, Lexus, Mini, Audi, BMW. Não vende Mercedes porque conflita diretamente, né? E eles são ganhadores de prêmios ano sim, ano não, de melhor serviço, melhor passagem pela oficina, e são precursores. Foram os primeiros a abrir a oficina aos sábados, a primeira rede no mundo a abrir a oficina aos sábados, a primeira rede também no mundo a ter carros de empréstimo para os clientes, loan cars. Você vai levar o teu carro para a revisão, sai de lá com um carro sem nenhuma despesa para você não ficar sem. Assim, eles são totalmente fora da curva nesse aspecto. Desculpa, só para fazer um contexto. Não, perfeito. Eu acho que todo concessionário do mundo devia visitar a Sewell pelo menos uma vez, né, João? E você sabe que é interessante? Eu até convido alguns, mas de todos os que eu convidei, deve ser mais ou menos uns 7. Só você aceitou? Porque o concessionário brasileiro, ele muitas vezes acha que ele não precisa ver. Perfeito. Que ele já sabe o suficiente, que ele não tem nada que aprender. E você, ali, diferentemente, teve uma identificação, quando nós fomos lá, né, e a Cristiana estava conosco, teve uma identificação imediata, assim, era quase que, nossa, isso é tudo que a gente gostaria de fazer e ainda não tinha entendido ao certo como fazer, né? Claro que tem outras operações nos Estados Unidos gigantescas que devem ser muito interessantes e que, dependendo do perfil do concessionário brasileiro, talvez seja até mais o que aquele concessionário gostaria de ver e tal. Para a gente, a Sewell caiu como uma luva, assim, né? No fundo, até tirando um pouco do meu mérito, no fundo, esses 20 anos, esse ano, 19 anos, esses 19 anos depois, no fundo, o que a gente está aqui fazendo é repetindo o que nos encantou tanto na Sewell. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque era tão bom que, por que não fazer no Brasil o que alguém estava propondo fazer nos Estados Unidos? E aí você estava contando que marcou muito naquela convenção de 2011, que a gente tinha acabado de voltar, dessa visita, né? Perfeito. Eu estava falando do conceito de melhor experiência e você tinha me provocado a respeito das pessoas, né? Se era como eu gostaria de ser tratado, se era por isso que eu tratava as pessoas dessa forma. Eu acho que isso vem do varejo, porque desde que a gente foi na Sewell, eu fiquei com essa sensação, a cada interação de varejo, em qualquer lugar, shopping, lojas diversas, quando era mal atendido, eu ficava muito desanimado e pensava assim, o que é que essa pessoa tem a ganhar? Né? E aí, realmente, acho que comecei a ter uma relação com os colaboradores muito nesse olhar, sem pensar tanto nisso, mas
da forma como eu gostaria de ser tratado. Eu concordo com você. Eu tive, de novo, sorte, né? Quando eu entrei na Brabus, tinha alguns colaboradores que acabaram virando diretores, na época eram gerentes. Você conheceu todos eles, Ronaldo Cruz, Fernando Cordeiro, Fabiano Cubo, alguns que ficaram, Ivan Maier, que depois saiu, mas que fez um trabalho excepcional lá na época, alguns que ficaram conosco por um tempo e saíram, Max, Fontes, Jovino, Isso. tantas pessoas incríveis, né, que também nas conversas com você, a gente falava sobre como reter esses talentos. Né? Exato. E a maioria a gente conseguiu reter, muitos deles estão na Brabus até hoje. Outros que entraram pouco depois, como Gustavo, Adriana, Alexandre, são os que vieram para cá, continuaram a jornada com a gente. E eles vão propagando isso, né? Porque você acaba se identificando e as pessoas se identificam com os valores da empresa também. Então, esses que ficam mais no longo prazo são os que provavelmente têm valores parecidos, né? E você sabe que eu estou nesse setor de educação corporativa há 38 anos e eu pude acompanhar muito CEO, muito empresário. E a gente acaba aprendendo a ver o equilíbrio emocional deles, o que altera o humor, o que tira do sério. E, assim, durante esses anos que a gente se conhece, que são mais de 20, assim, eu percebo uma estabilidade muito grande no seu nível emocional, né? Enquanto que o mercado de automóveis fala recentemente de controle de tração, eu acho que você tem um controle de tração emocional há muito tempo. E eu vejo você sempre cercado de mentores, consultores, terapeutas, te ajudando a crescer o André. Qual a importância de você ouvir os outros, André? Qual a importância de você se conhecer através dos outros? João, isso foi intuitivo. Começou antes do varejo. Eu trabalhava numa agropecuária da minha família, na região de Araçatuba. Nós tínhamos uma área pequena e a Grendene, a família Grendene, tinha uma fazenda na região, que talvez seja a maior fazenda do interior do estado de São Paulo. Eles tinham, se não me engano, alguma coisa na faixa de 20 mil cabeças de gado. Eles eram mais de 100 vezes maiores do que a gente. E ficavam muito próximos da nossa fazenda. E eu, depois de 1 ou 2 anos nessa operação, ouvi falar deles e bati na porta deles para conhecer a operação deles. Quantos anos você tinha? Devia ter 27, 28 no máximo. E me atendeu um sujeito que era o diretor dele, chamado Ian Rio, que é amigo até hoje, por coincidência, mora aqui a 2 quadras. Então, hoje em dia, a gente está próximo. Na época, ele estava lá em Araçatuba. Um inglês radicado em Araçatuba, que fazia um trabalho excepcional. E o Ian, em 3 horas, conversando comigo na sala dele, mudou todos os meus conceitos a respeito de agropecuária. Eu vi que eu estava fazendo tudo errado e que tinha um cara que sabia o caminho das pedras. Seu vizinho. Meu vizinho, praticamente vizinho. E aí virei uma espécie de pupilo dele, né? Toda hora ele era muito generoso, é muito generoso. Ele não é um consultor, Sim, mas ele abriu as portas e eu abusei dessa amizade, né? E mais tarde, assim que eu entrei na Brabus, a Cristiana tinha um consultor, que eu acredito que você tenha conhecido, que era o Caporal. Sim. Que é um dos caras mais... Famoso, conhecido no setor de automóvel. Seja a pessoa mais preparada no setor de automóvel. No setor de automóvel, né? Nessa consultoria dedicada a vendas novos, seminovos, pós-vendas, livros escritos a respeito disso. E eu também... Eram 2 consultores nessa época. A Cristiana, que já estava nesse mercado desde 93, se não me engano, então já tinha uns 10 anos de mercado, e que era muito competente e que tinha também uma generosidade de troca comigo, me orientou muito, e o Caporal.
Isso em 2003. O Caporal, eu continuei com ele como consultor, amigo até hoje, mas como consultor por mais uns 10 ou 12 anos. Logo depois, eu e a Cristiana, era engraçado porque a gente queria fazer coisas diferentes, mas a gente estava um pouco sem rumo. Uhum. E logo depois, de novo, a sorte, para mim, né, para você foi competência, você indo atrás de um cliente, mas para mim foi sorte. Chega para mim uma carta, né, da sua consultoria, Max RH, na época, falando sobre formação de visão, missão, valores. Eu me lembro que você tinha algumas perguntas na carta. Né? Eu mandei uma lata de chocolate. Com uma lata de chocolate. Uma lata de chocolate com a carta. Porque alguém tinha me falado já naquela época, acho que o Valverde, que você era um excelente gestor. Ele era um funcionário seu, se não me engano, gerente de seminovos. Tá. Ou vendedor de seminovos, eu não lembro a posição dele. Olha, tá. E é difícil o cara elogiar o patrão, né? Gosto muito do André, ele me trata muito bem, gosto muito de trabalhar na empresa. Eu conheci ele no relacionamento social. Ele me falou umas 3 vezes bem de você. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar uma carta para esse cara. Aí eu mandei uma carta com uma lata de chocolate e dizendo, olha, parabéns pela sua gestão. Caso você queira trocar ideia mais sobre isso, eu sou do João Cordeiro, trabalho com consultoria, estou à sua disposição. Fiz algumas perguntas na carta. Pois é. Você sabe que eu acho que eu tenho essa carta até hoje, né? É mesmo? Eu digo eu acho pelo seguinte, como eu me mudei umas 8 vezes, essa carta ficava na minha casa. Como eu me mudei umas 8 vezes nesse período, eu tenho que procurar para ter a certeza. Seria ótimo se a gente achasse. Com certeza eu jamais jogaria fora uma carta como aquela. E aquela carta tinha umas 5 ou 6 perguntas que me instigaram muito. E aí foi outro momento de mudança. De novo, essa consultoria da Max, né? Você, a Débora, na época, também é muito ativa. Essa consultoria já voltada principalmente à gestão de pessoas e filosofia de empresa, né? Foi muito bom, deu uma transformação, assim, trouxe o rumo que a gente precisava, o norte que a gente precisava. Muito bom. Mais tarde, um amigo nosso, né? O Sérgio Ferreira. Então, esse assunto das consultorias sempre voltando, né? O Sérgio, que você tinha me apresentado, tinha sido vice-presidente na época da FSA, né? GIP. Depois Grupo Stellantis, né? Mas na época FSA, GIP. E quando ele saiu da GIP, eu gostava tanto do Sérgio, chamei ele para um café para saber o que ele ia fazer da vida. E ele falou, vou participar de conselhos, era o desejo dele naquele momento. E eu falei, Sérgio, nós somos muito pequenos para ter um conselho, mas eu gostaria de ter uma consultoria com você. E está aí até hoje. Está aí até hoje. Nos orienta. Nossa, o trabalho do Sérgio é brilhante também. Então, esses consultores... O olhar externo, né? O olhar externo, apontar o que, às vezes, a gente não consegue reconhecer de erros que a gente está cometendo. E terapias também, né? Você sempre se cercou de alguns especialistas nessa área também, né? E terapias também. Agora, mais recentemente, inclusive, porque isso é interessante comentar, a Cristiana ficou conosco na empresa até 2019. Com a nossa separação, ela optou por vender a parte dela para mim. O que eu, inclusive, de certa forma, lamento muito, porque a Cristiana, além de ter sido uma mulher maravilhosa, uma companheira maravilhosa, também era uma sócia maravilhosa. Mas eu tive que respeitar o desejo dela. Isso me deu a oportunidade de fazer crescer o Gustavo Valente no nosso grupo, né, que era uma pessoa que já estava conosco desde julho, se não me engano, de 2003. Então, em 2020, nós começamos a conversar sobre a entrada dele também como sócio na empresa. Ele fez toda uma carreira conosco, né? Começou estagiário, depois foi para a equipe de peças, virou gerente de pós-vendas, virou gerente comercial, diretor, e hoje ele CEO. Hoje CEO. Então,
Isso nos deu a oportunidade de trazer o Gustavo também como sócio da empresa. Eu toquei no assunto de terapia porque, antigamente, terapia era vista como um recurso, um método para quem tinha problema, né? E hoje não é mais. Hoje, a comparação que a gente poderia fazer com carros, já que a gente está num ambiente de automóvel, eu comparo terapia a balanceamento e alinhamento. Às vezes o camarada tira um carro zero da concessionária, pega uma lombada, um buraco, né? E perde balanceamento. E na vida a gente só pega buraco, né? Alguns buraquinhos, algumas panelonas, e precisa de tempo em tempo Realinhar, né? realinhar, fazer cambagem, E balancear. E é nada melhor do que um olhar externo, Perfeito. profissional, para nos ajudar. E dentro disso que você está falando, recentemente, esse ano, eu e o Gustavo contratamos um terapeuta para ajudar a gente a alinhar certas coisas. Como é que ia ser o meu trabalho e o trabalho do Gustavo, Excelente. Agora que ele era sócio, de que forma a Os gente... papéis diferentes. Os papéis diferentes, né, para que eu não abafasse o Gustavo, para que ele também fizesse o crescimento dele, sem me melindrar em algum lugar. E fizemos... Algumas sessões. Acho que 8 encontros de 4 horas. E foi incrível, incrível. Né? Vocês ganharam muito tempo, provavelmente, conhecendo vocês dois, vocês iriam se alinhar. Sim. Só que a gente não saberia quanto tempo ia demorar. Perfeito. E o mais importante, o quanto ia custar de energia emocional. Perfeito. Então, isso aí ajudou muito bem. Eu não queria deixar de falar o seguinte. Você tinha 3 operações, né? 2 Jeeps e uma Audi. 3 Jeeps e uma Audi. 4 operações. 4 operações, 3 Jeeps e uma Audi. E é uma operação interessante, mas pequena, perto dos grupos enormes que nós temos no país. E vocês entraram numa concorrência para a concessão da Porsche, que eu acho que é a concessão talvez mais, vamos dizer assim, concorrida, mais valiosa, mais nobre no setor de automóveis. E concorreram com... Você lembra quantos? 30... João, não. Eu acho que foram 40. 40, né? Já ouvi falar de números maiores, mas eu acho que foram 40 concessionários. Competidores. Do Brasil inteiro. Isso. Do Brasil inteiro. Num processo que demorou mais de... Mais de um ano, porque pegou a pandemia pelo meio. Isso. Era para ter sido mais curto, mas por conta da pandemia demorou um pouco mais. E eu lembro que você entrou a convite do Gustavo. O Gustavo que me chamou a atenção para esse assunto, porque assim que ele falou dessa concorrência, eu achei que era alguma coisa de cartas marcadas, porque a gente não tinha nenhum amigo dentro da Porsche, nenhum relacionamento, nenhum diretor que a gente conhecesse. Vocês não tinham a volumetria que o mercado tem, isso, né? Em termos achava que isso ia parar na mão de grupos maiores. E o Gustavo, que sempre foi apaixonado pela marca, né? Ele realmente é apaixonado pela marca, insistiu muito. E depois que nós começamos o processo e vimos a seriedade deles, na primeira visita que eles nos fizeram para conhecer a operação da Audi, foram tantos diretores deles e fizeram tantas perguntas e ficaram lá tanto tempo que caiu a ficha para mim que não tinha cartas marcadas e que a turma era muito séria mesmo. Que eles estavam abertos. Estavam muito abertos e percebi que tinham gostado do que tinham visto lá em Alphaville, na Operação Audi, e comecei a incentivar o Gustavo. Vamos que agora eu estou acreditando que pode valer a pena. E é claro que vocês foram escolhidos muito mais por fatores qualitativos do que quantitativos. Você tem ideia de quais seriam esses fatores que levaram os alemães a decidirem pela Bexp? João, eles nunca declararam para a gente isso, né? É uma coisa que até agora, que nós completamos 8 meses de operação, 7 meses e meio de operação, quando eu tiver a oportunidade eu vou perguntar mais diretamente, porque eu também tenho essa curiosidade. Então, o que eu vou te responder agora é sua percepção. Minha percepção. Primeiro, a gente transformou esse problema numa solução.
nós tínhamos a consciência de que o nosso tamanho era um problema. Então, nós, em nenhum momento, tentamos esconder isso e colocamos para eles isso na nossa apresentação como uma solução. Me lembrei, inclusive, de coisas que conversamos, eu e você, no passado, né? We try harder, né? Que era o slogan da Avis, se não me engano, Avis. com relação a Hertz, né? Nós somos o número 2, we try harder, né? Nós nos dedicamos mais, talvez. E a nossa proposta foi essa. Olha, o negócio de vocês pode representar mais de 50% no nosso resultado, vai ter uma dedicação gigantesca nossa nesse projeto de corpo e alma, e realmente a gente vem percebendo o tipo de cliente, o perfil de cliente exige muito mais de dedicação dos diretores, muitos eventos, uma coisa muito de corpo a corpo com o cliente mesmo, de atender pessoalmente esses clientes, e nós nos colocamos à disposição para fazer isso. E é claro que um grupo com 12 marcas e talvez 35 pontos não tem condição de fazer isso. E acho que eles entenderam, viram isso com bons olhos. O segundo ponto... Ou seja, o dono no balcão, né? A barriga os sócios no balcão. Eu deixei claro que eu, hoje em dia, não tinha mais condição de dedicar 10 horas por dia ao negócio, mas que o Gustavo dedicaria. Minhas conversas sempre foram eu e o Gustavo juntos, porque eu queria muito que eles tivessem a percepção que esta barriga no balcão seria do Gustavo, e que eu ficaria mais com a parte de pessoas, né, junto com a Adriana, uma coisa mais de planejamento da empresa. Mas, depois que nós abrimos a loja, foi tão estimulante que eu passei a frequentar muito os eventos também, né? É um perfil de cliente que tem sido muito boa a troca, então, tanto eu quanto o Gustavo, quanto o Luciano, que é quem toca a operação comercial de novos no dia a dia, a gente tem participado muito dos eventos. Então, eu tenho estado um pouquinho mais nessa gestão de pessoas, na troca com o Gustavo e com a Adriana nesse sentido, e nos eventos. Muito bom, muito bom. O segundo ponto que eu esqueci de comentar foi o pós-vendas. Eles entenderam a nossa visão, que também vinha da Sewell, de transformar um cliente num cliente para sempre, e que isso se dava através do pós-vendas. E uma das coisas que eles tinham maior preocupação, porque vendas para Porsche é uma coisa que está num momento tão bom no mundo inteiro que não é propriamente uma preocupação. A preocupação deles era pós-vendas, né? Conseguir ampliar o espaço em São Paulo, conseguir dar um atendimento de pós-vendas de um nível excelente. E como dentro do nosso sonho estava ter os melhores índices de satisfação de clientes, de acordo com índices nossos e das montadoras, eu acho que isso também pegou muito para eles, e a gente estava conseguindo isso, e tem conseguido isso, tanto na Audi quanto na Jeep. Então, isso acho que foi muito importante nessa escolha também. Muito bom. Hoje, a Porsche representa para o grupo quantos por cento em termos de receita, André? João, de receita, hoje, mais ou menos 55%. De resultado, dependendo do mês, chega a 85%. Interessante. Né? Então, é uma marca que está num momento excepcional. É uma marca excepcional, né? Você falou aí, em algum momento, o interesse da rede dos concessionários do Brasil inteiro pela marca. Os clientes são muito engajados. É uma coisa que eu nunca vi em marca nenhuma. É impressionante. É impressionante. O quanto que essa marca engaja o seu cliente. Assim, a gente vê isso em outros setores, assim, mas assim a paixão que o usuário da Porsche tem sobre o produto e o vínculo assim, eu não consigo ver em outras marcas.
É muito diferente, é muito diferente. A gente fez um café da manhã aqui no primeiro fim de semana de abertura da loja, achando que deviam passar uns 15 a 20 pessoas naquele primeiro Empresários, fim de semana. né? Passaram 80. A gente ficou até confuso por não saber como receber. Faltou pão de queijo, quase. Faltou pão de queijo. Depois a gente começou a entender como é que era o perfil desse cliente e começou a conseguir corresponder ao que eles queriam da marca. Mas é um nível de engajamento e de encantamento com a marca impressionante. E a marca devolve isso para eles, né? Porque os produtos são realmente, a gente falava de performance, os produtos são incríveis. O nível, você não tem concorrente, é uma marca sem concorrente, realmente. Perfeito. André, eu não sei se você está nem um pouco preparado para as perguntas. Você sempre está preparado para as perguntas, mas essa realmente é de surpresa. E o que você imagina pela frente? O que a gente, quando às vezes você olha, até onde você quer levar o teu grupo? Você quer consolidar serviços? Você quer consolidar a clientela? Você quer expandir as operações? O que você, se tudo fosse possível, o que você gostaria de realizar? João, eu acho que apenas nesse quesito eu penso um pouco diferente do Sewell. E talvez isso tenha um motivo. Com a taxa de juros americana baixa, né, agora até está um pouquinho mais alta, mas historicamente baixa, a cabeça do empresário americano para o crescimento ela é muito forte, né? Sim. Eu, com a taxa de juros brasileira, não me arrisco a empréstimos no Brasil, a brincar. E também por conta das duas crises que a gente pegou aí nesses 20 anos. Então, o nosso crescimento ele é um pouco mais lento. Por conta disso, e também por ter sido monomarca tantos anos e saber das vantagens de ser monomarca, né? Tem as desvantagens, sem dúvida, por isso que a gente ampliou, e tem as vantagens. Você é um extremo especialista naquela marca, você sabe tudo daquela marca. Quando você tem 12, 14 marcas, fica muito difícil você ser um grande especialista em 14 marcas. Sim. Né? Então, eu tenho uma visão de não termos mais do que 3 ou 4 marcas. Me dá a impressão de que isso é um pouco um limite para você conseguir ser especialista naquela marca, naquele cliente, olhar o que aquele cliente precisa e oferecer uma solução para aquele cliente. Por conta disso, o que eu mais sonho hoje é expandir nas marcas que nós estamos. Perfeito. Porsche, eu acho que tem um espaço ainda para crescimento no Brasil, a parceria com eles é muito boa, gostaria muito de crescer nisso. Com a Jeep, a gente tem tentado crescer na Ram, que é mais uma marca do grupo, que é uma marca muito cobiçada também. Muito cobiçada Talvez também. uma outra marca também com grande aderência, né? Também. Ao consumidor. Também. Desse público, esse público. Né? E com a Audi também esperamos crescer. A gente acha que tem 3 marcas hoje muito incríveis no portfólio e que tem espaço num país gigante como o nosso, muito bom para a gente crescer nessas 3 marcas. Agora, no curto prazo, a nossa cabeça é Porsche, porque tem algumas oportunidades que a gente gostaria muito de participar. Voltando só naquela questão lá da concessão e da sabatina que vocês passaram com os executivos da Porsche, o assunto Sewell, cultura, convenção com o seu time, que você fez algumas fantásticas, investimento em pessoas, na área de desenvolvimento, não só na área técnica. Esse assunto surgiu? Surgiu desde a nossa apresentação inicial. Eu lembro que um dos primeiros slides da nossa apresentação especial era uma frase do Sewell. Olha. E a gente contou que... Do Carl Sewell. Do Carl Sewell. E a gente contou, inclusive, que
tínhamos trazido um diretor deles, né, Chip Eles Design. conheciam? O Chip, não, mas a Civil, Eles conheciam. dois dos diretores conheciam. Já tinham como referência. Tinham como referência. Eu acho que isso pesou, sem dúvida. Né? Eu acho que é o terceiro ponto. Né? Falei de 2 e tinha esquecido esse, mas com certeza pesou. Com certeza pesou. Eles imaginaram, provavelmente, o nosso interesse nos treinamentos. Outra coisa que pesou, que a gente também fez um slide sobre isso, a quantidade de pessoas em posição de liderança com mais de 10 anos de empresa. Interessante, hein? Todas as pessoas que nós tínhamos trazido jovens para a empresa, que tinham se desenvolvido na empresa, continuavam na empresa. Ou seja, retenção de pessoas. Retenção dos talentos. Pesou muito, com certeza. Muito bom. Com certeza. André, muito obrigado. Eu acho que a gente tem aqui assunto para conversar bastante, mas eu acho que eu não queria tomar mais seu tempo e também acho que a gente tem aqui já uma série de conteúdos interessantes para as pessoas fazerem as suas reflexões, o quanto que é importante ir atrás de informação, como você foi atrás da fazenda dos seus vizinhos e foi bater na porta do Ian, pedir informação, essa humildade de eu não sei o suficiente, eu quero aprender, que é a essência do benchmarking. Eu já fiz benchmark com clientes que não aproveitaram nada do benchmark porque foram mais com o espírito de competir do que com o propósito de aprender. Então, perfeito. Esse é um ponto que eu achei muito interessante. Depois, a história de estar aberto a mentorias, né, a opiniões para você construir melhor as suas decisões, elaborar melhor os seus pensamentos, criar um ambiente de trabalho onde você gostaria de ser inserido nele, tratar os outros como você gostaria de ser tratado, né? E procurar fazer o melhor. A gente vê pelos detalhes da loja, os detalhes da decoração, do serviço, o quanto de carinho e capricho que tem nessa operação. E para quem não conhece, gente, eu acho que valeria a pena vocês darem um pulo aqui na Pompeia, na Heitor Penteado, e visitar essa loja, que é considerada a loja da Porsche mais bonita da América Latina. Perde para poucas no mundo, e você tem aqui em São Paulo um cartão postal para os apaixonados de alta performance, da marca e de gestão de uma maneira geral. João, eu que te agradeço, é um prazer muito grande, você sabe que você foi extremamente importante para o crescimento da nossa empresa, para o meu crescimento pessoal. Obrigado. Então fica aqui um agradecimento grande para você. Obrigado. Muito obrigado.